Bom, então vamos começar. Vou passar a palavra então. Quem vai fazer a introdução de hoje? Mano Góes, pastor Mano Góes. Ok, gente. Como eu falei, é um prazer novamente estar com os irmãos e as irmãs. Hoje a gente vai dar continuidade aos versículos seguintes do capítulo 1 de Gálatas, onde a gente está fazendo o nosso diálogos, né? O verso 11 até o 24 completa o capítulo 1, né? Eu gostaria de lê-lo para que a gente acompanhe. Ok, obrigado. O texto que tem em minhas mãos diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e eu fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes ele destruía. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Bom, Paulo vai, portanto, continuar. Ele ainda vai tocar no que diz respeito ao evangelho que ele está anunciando. Não o outro evangelho que ele se referiu versículos antes, mas o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo. E em seguida, ele vai dar, digamos, um testemunho pessoal. Entenda que esse testemunho pessoal dele não é algo solto. Esse testemunho está atrelado ao evangelho. Ele vai, portanto, se colocar como uma testemunha desse evangelho. E como este evangelho fez diferença na vida dele, mostrando ou provando a todos que ele vem de uma trajetória de vida e é pelo evangelho, né, marcado de tal maneira que a sua vida, a sua existência, a sua caminhada ganhe uma nova configuração. Dentre outras coisas, ele já vai revelar uma das coisas espetaculares no evangelho, que é esse poder de mudar a trajetória, a vida, a história das pessoas, de remeter, de repensar a fé. Daí, o testemunho de Paulo em Gálatas é um testemunho espetacular, porque ele vai nos oferecer muitos elementos no que diz respeito à sua trajetória de vida, que inclusive o próprio Lucas não vai nos dizer, mas ele em Gálatas vai de próprio punho escrever e nos dar esse testemunho. É um texto belíssimo, é um testemunho maravilhoso e tenho certeza que pode enriquecer a nossa vida no Diálogos de hoje. Ok, é interessante, viu, mano, esse texto que você leu, né, porque acredito que quem esteve com a gente semana passada, quem acompanhou o comentário, o debate anterior, pode perceber que nessa fala do apóstolo Paulo tem muito daquele propósito que nós falamos na semana passada, nas 2 semanas anteriores. Primeiro é defender o evangelho, de alguma forma ele combater, confrontando alguns ensinamentos que estavam entrando na igreja, diferente daquilo que Paulo havia pregado. E também ele defendendo o seu apostolado. Nós falamos sobre isso, né? Primeiro, lá no começo do capítulo, ele defende a sua posição como
apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Deus e tal. E também ele vai nesse momento aqui no versículo 11 que você leu, por exemplo, ele fala assim, ó, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aí ele começa, claro, fazendo uma autobiografia, contando um testemunho de transformação, mas por trás de todo esse cenário tem justamente essa defesa do seu apostolado. Ó, a galera está dizendo que, primeiro, o que eu tenho falado não é válido. A turma está falando que eu não sou apóstolo, porque eu não fui escolhido lá como os 12. A turma está falando que o que eu tenho pregado aqui é porque eu aprendi dos outros apóstolos, aquela turma de Jerusalém. Aí olha o contexto que você leu aí. Não, eu não subi para Jerusalém. Antes eu voltei para Damasco. Depois eu passei 3 anos na Arábia, não sei o que, e voltei para Damasco. Não fui até Jerusalém. Depois, mais na frente, aí sim, eu fui para Jerusalém e fiquei apenas 15 dias. E com um detalhe, só fui para conversar com Pedro, para conhecer a Pedro. E o máximo que eu fiz foi ver Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, todos os outros eu não tive contato nenhum. Em outras palavras, o Paulo estava dizendo, olha, estão dizendo que o que eu prego é o que o povo está falando. Não, quem me ensinou foi o próprio Senhor. Com isso, ele está querendo diminuir o valor dos outros apóstolos de forma nenhuma, de forma alguma. Pelo contrário, ele mostra nesse texto, inclusive, a reverência ao apóstolo Pedro e à liderança. Porém, o que ele está fazendo é, eu recebi do Senhor. Essa mensagem que eu tenho pregado é que eu aprendi de fato. Ele vai falar, fiquei 3 anos no deserto da Arábia, recluso, meditando, e na minha concepção, não está dizendo o texto, né? Mas sendo discipulado pelo próprio Senhor Jesus, para que pudesse falar ao povo. E é interessante nesse contexto que a gente escuta muito os testemunhos, né? A gente tem alguns irmãos que contam seus testemunhos, o irmão Silas, lá na igreja da Caracuzinho, o pastor Robério, que fala muito do seu testemunho, e isso é muito positivo. E o apóstolo Paulo fala isso também, com um detalhe, assim como os outros irmãos aqui citados. A ideia não é se exaltar, a ideia não é dizer que hoje são alguma coisa. Pelo contrário, a ideia do apóstolo Paulo é usar o seu testemunho para apontar para a graça transformadora do Deus eterno. Como falou o pastor Mano, né? Essa graça, esse Deus transforma a vida e o coração. Foi assim com o apóstolo Paulo, ele se defendendo das suas acusações, mas revelando a graça transformadora do nosso Deus. Algumas coisas me chamam a atenção também nesse texto, conforme também já conversado na quarta-feira passada, né, e anteriormente também nas outras oportunidades em que eu não estava. E no texto lido, o apóstolo Paulo também ele evidencia a origem divina, né, do seu evangelho anunciado através da sua transformação de vida, né? Isso para ele é uma evidência da divindade do evangelho que ele anuncia, né? Outra coisa também que me chama a atenção, que ele volta a mencionar nesse texto lido, é que ele fala também, novamente, ele enfatiza que a salvação não é sob mérito nenhum humano, somente pela graça. Quando ele vai dizer, se eu não me engano, no texto lido, acho que é no versículo 15 ou 14 por aí, quando ele explica que, no 14, que ele era muito zeloso na obra, ele explica que ele era muito dedicado, mas todo aquele esforço dele não fazia com que ele tivesse participação na salvação, né? Era algo que vinha somente da graça, somente de Deus. E uma outra coisa também, quando questionado sobre o seu ministério, seu apostolado, né, na qual ele não presenciou a vida de Jesus, ele não estava entre aqueles 12 na qual Jesus escolheu, aí ele mostra claramente que o ministério apostolado não ficou restrito somente naqueles 12, quando ele diz que vai passar 15 dias com Pedro
e lá ele se encontra com Tiago, e ele menciona esse Tiago, né, sendo irmão de Jesus, ele menciona também Tiago como um apóstolo, né? Então, automaticamente ele está dizendo que não ficou somente com aqueles 12 escolhidos pelo Senhor, né? Nesse primeiro ponto, né, a gente, inclusive com base no que o Robinho acabou de destacar, né, a gente já consegue trazer uma primeira lição, uma primeira reflexão para a igreja, é que, de acordo com essa graça transformadora, com esse poder de Deus sobre cada um de nós, embora o apóstolo Paulo fosse o maior perseguidor do cristianismo, dos cristãos, da igreja, e ele mesmo se intitula assim, lá em 1 Timóteo, por exemplo, mesmo assim, ele foi alcançado pela graça. Qual é a reflexão que a gente pode tirar disso? É que ninguém é tão bom, no caso dele, religioso, primava pelo judaísmo, fazia tudo aquilo e aquelas perseguições em nome de uma fé, de uma religião, de um Deus. Mesmo assim, ele precisava da graça. Ele era tão bom religioso, mas que dependia da graça. Ninguém é tão bom que não precise da graça, e ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado por ela. Primeira lição que eu consigo destacar nesse texto que nós estamos desenvolvendo é isso: ninguém é tão bom que não precise da graça, e ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado por ela. Ele até chega a dizer, né, pastor João Paulo, com perdão da palavra, que ele praticava a prática do judaísmo, né, mais até do que os próprios Gálatas, né? Ele diz, né, que eu fazia isso mais até do que vocês, né? E com isso ele foi alcançado, teve a sua vida transformada, né? Essa observação. Ok. Bom, queria deter-me sobre essa questão do Evangelho, ver ela é empolgante. Se lembra que na sessão anterior, ele falava que o Evangelho estava sendo transtornado. Ele falava de um outro Evangelho. Ele falava de um Evangelho anunciado por anjos, e de um Evangelho anunciado por homens, né? Então, ele faz essa classificação e logo depois, nessa sessão, ele vai reafirmar que o Evangelho que ele está ensinando, ele não recebeu de homem algum, não tem procedência humana, ele recebeu do próprio Cristo por revelação. E a gente não deixa de ficar, de refletir, né, de pensar em cima dessas afirmações dele, porque, de fato, o Evangelho, ele sempre ganhou outros contornos em outros momentos da história dos homens, né? Por vezes, aparecem outros evangelhos, outros anúncios. E eu acho bacana, quando ele diz isso, o Evangelho de Cristo. Se o outro evangelho foi ensinado mesmo por um anjo, não receba, esse evangelho é amaldiçoado. Se foi ensinado por qualquer outro homem, também não receba, não, ele também vai ser amaldiçoado. Portanto, eu diria que ele apresenta uma classificação aqui. O evangelho de procedência ou de fonte divina, né? Divina ou sei lá, mística, né? Seria um anjo anunciando. O evangelho de fonte humana ou filosófica seria um anúncio dos homens, né? E o evangelho de Cristo. Parece-me que essas três fontes, né, elas estão ao longo da história se repetindo. Por vezes nós vamos perceber movimentos no meio entre os homens, né, onde as pessoas vão reivindicar a última verdade de Deus, vão reivindicar a última palavra de Deus, o último anúncio de Deus, e tudo até então que existia era um grande equívoco, e que a verdade última, verdadeira, quem tinha, saindo do forno divino, né, e estão recebendo agora. E normalmente essas pessoas atribuem isso a uma revelação, a um anúncio divino, né, a uma mensagem divina, e utilizam, portanto, esse meio de fonte para reafirmar o seu movimento. E a outra que ele diz é de origem humana. Por isso tem a ver com reflexões novas sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus, sobre todas essas coisas. Portanto, ela está mais no nível das questões
filosóficas, né, onde se pergunta sobre a vida e se busca novas respostas. Seria, portanto, o evangelho de procedência humana ou de uma fonte humana. Aí ele diz, mas há um diferencial. O evangelho que eu anuncio é o evangelho de Cristo. E a fonte dele é uma fonte revelada. Eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Eu recebi de Cristo. E isso por revelação. Logicamente está falando de duas coisas. Primeiro, ele não recebeu porque ele não conviveu com Jesus. A sua chegada ao evangelho é tempos depois. E Jesus de fato se revela a ele. E daí é o evangelho que foi revelado. Mas também dá essa dimensão de que o evangelho não é algo que você simplesmente aprende, decodifica e aí passou a compreender tudo, né? O evangelho tem esse quê de revelação, tem esse quê de aproximação divina, que mexe com a existência humana, que ilumina, né, a mente humana. De repente ele se descobre, ou a pessoa se descobre nos caminhos de Deus, envolvido com a mensagem de Deus. O evangelho não pode perder esse teor da revelação. Portanto, é muito mais do que uma questão mística, e é muito mais do que uma reflexão humana. É um evangelho que está baseado na inspiração de Deus, na revelação de Deus, para o carente coração humano, que faz o homem compreender essa verdade. E daí a gente vai ter inúmeros testemunhos de vida, em vários momentos e em vários locais, de pessoas que um dia, apenas acessando uma página da Escritura Sagrada, ou um texto sagrado, se viu caído, rendido à compreensão sobrenatural de Deus, né? O evangelho alcançou o coração. E como isso se deu? Foi um anjo que lhe falou? Foi um homem que lhe ensinou? Muito mais do que isso. Carrega, portanto, essa natureza maravilhosa do evangelho, quando a mensagem de Deus se revela ao coração humano e transforma profundamente a existência. É esse evangelho que Paulo está dizendo, esse evangelho que eu estou anunciando. É esse evangelho que eu estou falando para vocês, e vocês precisam compreender isso. Parece ser o sentimento de Paulo. A gente tem falado muito de que o evangelho não é uma religião, que o evangelho não é um conjunto de doutrinas. A gente tem dito que o evangelho é uma pessoa, o evangelho é um relacionamento. Então, quando a gente percebe essa revelação na qual Paulo está falando, a gente pode sim fazer esse elo, fazer esse link de relacionamento. E aí ele deixa bem claro que ele esteve na Arábia por 3 anos em relacionamento, esteve na Arábia aprendendo. Tanto é que quando, lá em Atos vai falar isso, tá? Quando ele se converte, é curado e tal, e é cheio do Espírito Santo, ele sai pregando que Jesus é o Filho de Deus. Depois ele vai para a Arábia, passa 3 anos. Quando ele volta, ele anuncia, além disso, ele anuncia que Jesus era o Messias prometido. E isso é muito, a gente já falou um pouco sobre isso em outros momentos, isso para a cultura judaica é muito forte. E para um cara que saiu do judaísmo, é ainda mais forte. Um cara que era um dos destaques dos jovens que anunciavam a sua fé, no caso o judaísmo, e ele que era um dos principais alunos do melhor e maior, o cara que vendia mais livro e DVD da época, que era justamente o rabino, me ajudem, Gamaliel, né? Então, ele que defendia com todas as forças o judaísmo, naquele momento, quando ele volta, na minha opinião, repito, de um discipulado com o próprio Senhor Jesus, ele volta convencido e pregando que Jesus era o Messias prometido. Houve essa transformação, repito, uma revelação através de relacionamentos. Porque, como falou Mano Góes, tem um monte de gente que folheia a Bíblia, que conhece a Bíblia, mas não é o Evangelho. Porque o Evangelho tem esse quê de revelação. Há uns 10 anos eu participei de uma palestra, de uma reunião, com um político muito conhecido aqui no nosso estado, talvez o maior político do estado do Ceará, por tudo que ele já fez na história. E aí o cara pregou a Bíblia. Pregou a Bíblia.
E a gente sabe que ele não é cristão, não é evangélico, não tem a revelação, mas ele pregou. Aquele cara pregou um evangelho, mas ele não vivia o evangelho. Por isso que eu defendo essa bandeira de que evangelho não é um conjunto de doutrinas ou regras ou leis. O evangelho é um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, pela fé em Jesus Cristo, Filho dele. Até mesmo, né, pastor, esse conjunto de regras, ou leis, estatutos, ou normas, porque o apóstolo Paulo ele já vinha do judaísmo, né? Que era judaísmo aqui para ele significava um estilo de vida judaico, né? A prática, né? Já vinha seguindo vários estatutos, várias regras, várias normas, que ele mesmo disse que aprendeu tanto com os mestres fariseus, como também de cultura dos seus pais, né? Aí ele tem esse encontro com o Senhor pelo Evangelho, esse relacionamento, como vem sendo falado aqui, e esse relacionamento faz com que ele seja livre, liberto de todo esse estatuto, essas normas, e tenha uma vida transformada, né? Assim como já foi dito, como o Evangelho ainda faz nos dias de hoje, tem feito em muitas pessoas que nós conhecemos, como já foi citado, e isso é o Evangelho, né? E aí só um detalhe que eu acho interessante, né, que William Barclay ele vai falar o seguinte: o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar nesse ponto, porque antes dele sair pregando o evangelho, antes dele sair falando para os homens, ele foi ter um relacionamento com Deus. E aí ele deixa essa lição, né? Antes da gente se levantar para falar aos homens, nós temos que nos prostrar diante de Deus. Acho legal e acho que cabe também muito isso. Muitas vezes nós queremos usar as nossas filosofias, intelectualidades para poder falar aos homens, em se tratando de evangelho, quando na verdade a gente precisa buscar um pouco mais a intimidade e a face de Deus para poder ter o que falar para os homens. Como o próprio, só continuando aqui, como uma ocasião também que poderia ser lembrado nessa questão primeiro ele teve um relacionamento com Deus antes de sair anunciando, né? Aí eu me lembrei aqui, eu até estive aqui no sábado falando sobre isso, um exemplo também do profeta Isaías, né? Antes do profeta Isaías começar a anunciar a palavra, as boas novas, né? Ele passou por um processo de relacionamento com Deus, né? Processo de um encontro com Deus, né? É bom lembrar que quando Paulo diz assim, eu não recebi nem aprendi de homem algum, ele não está com qualquer tipo de presunção de não ser necessário. Até porque esses 15 anos, antes dele publicamente assim, anunciar o Evangelho, é um tempo de muito aprendizado. E não é um tempo de aprendizado só, porque ele vai ter dois grandes mestres, né? Primeiro, o próprio, se eu não me engano, Zacarias, e depois o Barnabé. Então, Paulo foi um homem que se permitiu. Ele recebeu o Evangelho de Jesus, mas também ele foi humilde, ele foi um cara que não foi um cara ensinável, né? E vinha com toda uma bagagem muito forte. Então, Paulo tinha era extremamente versado, né, na religião judaica. E ele se permite essa nova compreensão, que tenho certeza foi sim uma compreensão divina, uma revelação de Jesus Cristo, foi sim também uma reflexão profunda dele, mas foi também o ensino de homens muito capazes, que Paulo teve a humildade de se encostar nesses nomes, né, e aprender com eles. De maneira que o Evangelho é engraçado, né? Ele envolve tudo isso. Ele envolve tudo isso. É a revelação, é a reflexão pessoal e sem dúvida alguma, também o aprendizado de outros discípulos, de outras pessoas que caminham com Deus, que amam a Deus, que têm experiências profundas com Deus. Enquanto a sua natureza ele é a revelação, né? Enquanto crescimento, maturidade, ela permite a reflexão individual e pessoal de cada um de nós. E enquanto ensino, né, a gente está, sem dúvida alguma, nesse processo, né, de aquisição, de maturidade, de troca de experiência, de partilha de fé, e isso, sem dúvida alguma, vai robustecendo e
criando gigantes como Paulo e o que ele representou para toda a história da fé cristã, né? Legal, esse conjunto de fato fez toda a diferença para que Paulo reorganizasse a sua mente, os seus valores, os seus conceitos e até a sua teologia. É verdade. A espiritualidade, a relação, a revelação, por assim dizer, e também esse ensinamento de homens e mulheres capacitados. O pastor Mano falou, né, perdão, o pastor Mano falou, né, que, assim, dá aparência de ser uma presunção de Paulo, né, mas na realidade quando ele enfatiza que o seu ministério veio de Deus, por revelação divina, ele, na realidade ele também está defendendo algumas acusações do povo, né, do povo que não acreditavam, que não dava credibilidade com aqueles dois evangelhos, no caso o evangelho que não era o verdadeiro, o evangelho que o apóstolo Paulo trazia, e o apóstolo Paulo está respondendo a algumas acusações. Mas se nós formos analisar no livro que conta bem a história, né, lá em Atos, se eu não me engano, 11, vai contar que quando o apóstolo Paulo foi muito bem acompanhado por Barnabé, né, quando ele foi chamado para ajudar na obra lá de Antioquia e da Síria, se eu não me engano, Barnabé esteve sempre por perto, acompanhando, orientando. Teve sim muito essa questão de revelação divina, mas não foi solto, teve o acompanhamento, toda aquela parte discipulado e aquilo tudo, né? Legal. Irmãos, estou ligadinho aqui no chat, no WhatsApp. Fique à vontade para estar enviando suas opiniões, suas perguntas, tá? Recebi uma pergunta aqui do irmão Rômulo. Abraço, Rômulo. Ele diz, boa noite, Thiago. Boa noite aos pastores. Muito bom ver Robinho com essa turma. Pergunto, por que o evangelho pregado hoje não tem tanto impacto na vida das pessoas? Quem mudou, os pregadores ou as pessoas? Eu acho que o evangelho tem impacto na vida das pessoas. Eu acho que tem impacto na vida das pessoas. Talvez a gente esteja olhando, esperando alguma outra coisa. Talvez o resultado que nós esperamos do evangelho é que não tenha acontecido. Talvez seja isso. Mas quando o evangelho é pregado, eu sei que coisas boas acontecem de acordo com a vontade perfeita de Deus. Agora, concordo contigo quando você diz o evangelho de hoje. Talvez seja algumas palavras, pregações, ideias, talvez até ideologias religiosas que não condizem com o evangelho. E até essas ideologias, para o que ela se propõe, também penso que tem um resultado satisfatório. Não é o evangelho, é mais ou menos o que acontecia aqui em Gálatas, que o povo já estava começando de forma muito rápida, abrupta, o evangelho verdadeiro para consumir um outro tipo de evangelho. Mas, repito, quando o evangelho é pregado, eu vejo pessoas sendo transformadas, vidas sendo restauradas, casas sendo abençoadas e por aí vai. Quando o evangelho não é pregado, aí a gente só vê frustrações e decepções. Essa é que é a grande verdade, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte, não, venha para a igreja que o seu marido volta para casa. Venha para a igreja que o seu filho sai das drogas. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Aí, quando isso não acontece, quando o marido não volta para casa, quando o filho não sai das drogas, de quem é a culpa? Do evangelho, do pastor, de Deus, da igreja. Não, o evangelho não foi pregado. O evangelho é aquilo que nós já falamos aqui em outros momentos. Aproveitar e fazer uma correção, eu falei Zacarias, na verdade não é Zacarias, Ananias, né? Foi aquele que Jesus Cristo, que Deus instruiu, né? Jesus instruiu a chegar até Paulo, acolhê-lo e conduzi-lo neste momento de conversão, né? E foi decisivo na vida dele, né? Assim, quando a gente olha para a igreja primitiva e a tem como referencial, é natural que a gente vive um saudosismo incurável, porque a gente quer espelhar a nossa experiência de hoje, aquela experiência da igreja primitiva. É bom que a gente lembre que tudo ali foi extraordinário, gente, porque era o fundamento. Estavam se lançando os fundamentos. Então,
tudo tinha que ser extraordinário, era a matriz. Então, é assim, eu acho difícil a gente pensar na vida da igreja hoje, tendo como, a gente vai ter sempre como modelo, né, como perspectiva, mas não como uma reprodução. Penso que é muito difícil a gente pensar numa reprodução da experiência da igreja primitiva hoje, porque foi um momento único, foi um momento exclusivo, foi um momento inicial, um momento fundamental, onde todo o alicerce da fé cristã estava se lançando. Daí, a ação de Deus, né, naqueles dias, sem dúvida alguma, ela foi enorme, né? Foi de uma maneira marcante, né? Então, ninguém se frustre por hoje não repetir a mesma experiência lá da igreja primitiva. Continua sendo um referencial, mas eu penso que daquela forma, daquele jeito, né, nós não chegamos nem perto, né, e isso não é para frustrar a gente, ao contrário, vamos ter uma nova demanda, novos desafios, outras respostas, o evangelho vai ser o mesmo, sem dúvida alguma, né, as pessoas serão outras, mas nesse tempo a gente tem que ouvir qual é a resposta do evangelho para as questões de hoje, de agora. Não são as mesmas daquele tempo, não são as mesmas. E a gente precisa fazer essa ponte, esse link, para a gente entender bem esse nosso momento e, de fato, a gente fazer repercutir a mensagem do evangelho de maneira a impactar a nossa geração hoje. Recebi outra pergunta aqui, diz assim: no capítulo 2, vemos que Pedro errou porque o foco dele estava em homens e não em Deus. Muitos irmãos praticam erros porque querem agradar outras pessoas. Como mudar essa cultura errada que domina muitas igrejas? Como é a última parte? Como mudar essa cultura errada que domina muitas igrejas? Repete a pergunta toda, os meninos aqui querem ouvir melhor. No capítulo 2, vemos que Pedro errou porque o foco dele estava em homens e não em Deus. Muitos irmãos praticam erros porque querem agradar outras pessoas. Como mudar essa cultura errada que domina muitas igrejas? Essa vai ser uma convivência, eu penso que eterna, porque exatamente ela traz ou fala da nossa experiência de fé, essa junção da nossa natureza humana e da graça divina. Então, natureza humana e graça divina, elas estão nessa caminhada entrelaçadas, né? E a gente vai viver essa experiência. Eu acho que não tem como você banir isso, ou não tem como você... desculpa a interrupção, questão de utilidade pública. Valnei, dá uma olhadinha naquele, por favor. Estranho. Ok, gente, desculpa. Ao vivo. Bom, o que era que estava falando mesmo? Então, me ajudem aí. Essa relação entre natureza humana e graça divina, né? A gente vai ter que conviver com ela a vida toda. Vai requerer de nós sensibilidade, vai requerer de nós cuidado, vai requerer de nós, né, sabedoria, graça de Deus, para a gente estar lidando com isso de maneira satisfatória. Porque, vez por outra, todos nós vamos ser tentados e muitas das vezes nós fracassaremos, porque às vezes vai ser forte, a gente vai acabar agradando pessoas em nome de uma política de boa vizinhança, uma política de... Vai acontecer, né? E eu não entendo isso só como maldade, não. Acho que tem a ver com a nossa condição humana mesmo. A gente vai ser tendencioso a isso. O que a gente tem que fazer é estar esperto, é estar sempre sensível para perceber isso e estar lutando contra isso. A gente não pode aceitar pacificamente
a gente tem que entender que nós temos esse desafio como pessoas que queremos sim ser agradável. Inclusive a Bíblia recomenda, a nossa palavra tem que ser agradável aos outros. No entanto, a gente tem que saber ponderar entre este agradar ao outro e o agradar a Deus. A gente tem que lidar com isso com uma boa dose de sabedoria. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o erro é quando você, em nome de agradar a Deus, e nem sempre, às vezes, eu questiono um pouco que as pessoas estão falando de agradar a Deus, você machuca todo mundo. Aí diz, não, estou agradando a Deus. Machucar todo mundo é agradar a Deus? Não começa por aí, né? Então a gente tem que ter esse senso, esse equilíbrio. Apóstolo Paulo agradava, ou achava que agradava a Deus, matando, perseguindo. Pois é, tem desses equívocos, né? E algumas vezes a gente achar que ir para o lado oposto, né? Ou seja, achar que agradar a todo mundo vai estar agradando a Deus. Então é um desafio. Realmente a gente tem que fazer valer a sensibilidade, ter óculos sempre limpos pela luz, pela lente do Evangelho, ter um coração sábio, ter sensibilidade, reconhecer que a gente comete erros mesmos às vezes e tentar melhorando sempre. Acho que é uma questão mesmo de sensibilidade e de caminhada. Esse ponto do capítulo 2 vai ser massa, a gente vai falar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo chega a falar de hipocrisia de Pedro e de os demais. Mas em relação à pergunta, eu penso que é muito disso mesmo, a gente vai constantemente sofrer essa tentação, e aí o problema é que a gente quer agradar os outros, não para agradar os outros, mas por causa do nosso egoísmo. A gente quer ser visto de uma forma positiva. Eu agrado o Robinho, por exemplo, para que o Robinho me elogie, para que o Robinho seja meu parceiro, para que quando eu precisar o Robinho esteja do meu lado. Eu faço de tudo para não ferir o humano, para que o humano não fique chateado comigo. Ou seja, eu não penso no outro quando eu quero agradar o outro. Eu penso em mim. É o meu egoísmo, é o desejo de eu estar sempre no centro. É o desejo de eu estar sempre bem com todo mundo. Eu estou bem com todo mundo. Ninguém fala mal de mim, ninguém me critica, ninguém isso. Eu sou o centro. Quando eu sou o centro, aí de fato eu tento agradar a todo mundo. Como resolve isso? Tentando alinhar o coração de acordo com o Evangelho, onde Cristo é o centro. Pastor, é bem molinho, não? Não, é difícil. Eu não consigo, você deve não conseguir, outros irmãos não vão conseguir, mas não devemos desistir. Temos que tentar, como o Mano falou, é uma luta constante. O apóstolo Paulo, não me lembro o texto, acho que é Coríntios 7,7 ou é Romanos 7,7, que ele vai falar, aquilo de bom que eu sei que tem que ser feito, eu não consigo fazer. E aquilo de ruim que eu não devo fazer, eu acabo fazendo, minha gente. Ou seja, é uma luta constante, E o egocentrismo meu e seu, o egocentrismo nosso de cada dia, está batendo na porta. E constantemente eu abro essa porta para ele entrar. E fico mais preocupado com o que o outro vai pensar de mim do que o que eu deveria de fato fazer. Às vezes, até faço mal ao outro em falar só coisas boas e positivas, porque eu sou egocêntrico. Mas tudo isso aí que eles falaram, né, meu ponto de vista. Até, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei hoje no meu dia, né, em relação ao agradar. A gente sabe que, com certeza, a gente tem que priorizar, agradar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele procura agradar a Deus e não os homens, o evangelho que ele prega para agradar a Deus. Mas não é por conta disso que a gente também vai sair ferindo todo mundo, né? Eu conversei hoje com um irmão lá no interior, em Antônio Diogo, e ele disse que já tinha passado por 5 igrejas lá só daquela cidade, porque onde ele chegava ele tinha problema relacional com os irmãos, porque ele só gostava de falar a verdade, e ele disse que naquele momento ia falar uma verdade para mim, que se Jesus voltasse hoje eu não ia para o céu porque eu estava de bermuda. E ele disse que onde ele chega ele quer falar a verdade, e está chegando ao ponto que não está mais encontrando igreja para ele se congregar, para ele se reunir, né? Aí eu disse, meu irmão, tá certo, é muito bom você falar o que pensa. Não entrei no mérito da questão doutrinária, uso, costumes, eu fui só direto ao assunto. Irmão, tá certo, é muito bom você falar o que pensa,
embora você não se importe se vai machucar alguém ou não. Mas uma coisa também que é muito interessante, meus amados irmãos, que é bíblico, que faz parte do cultuar a Deus, faz parte do evangelho, é a comunhão entre os irmãos, né? É a comunhão, é você estar bem, convivendo bem com os irmãos. Isso faz muito parte do reino de Deus, do evangelho, né, a ser pregado. Então, claro, sempre quando formos falar do evangelho, possivelmente iremos desagradar algum, mas também sempre tem que ter o cuidado, né, de não estar ferindo, machucando e até cedendo naqueles nossos pensamentos, né? Em relação a essa comunhão, Robinho, inclusive no texto que foi lido, o apóstolo Paulo dá mais uma lição para a gente. Ele sai, volta para pregar, e ele poderia, por bem, continuar o seu ministério de boa. Mas ele, por consideração, ele vai até Jerusalém conhecer pessoalmente Pedro. Nunca havia visto. Nunca, talvez, tivesse falado. Não tinha Instagram nem WhatsApp. Né, Sérgio? Não tinha, não. Então, ele foi pessoalmente conhecer Pedro. E depois, ele se encontrou com o Tiago. Ou seja, essa comunhão, essa união. E detalhe, olha só, nos versículos 18, 19, 22, 24, a gente percebe que a pregação deles, embora não tivesse esse contato, não tivesse um grupo lá no Telegram, era a mesma pregação, era do mesmo espírito, no mesmo sentido, a ponto de todo o povo, lá no versículo 24, glorificavam a Deus por minha causa, inclusive Pedro e Tiago. Se você pegar esse contexto, dos versos 18 até 24, vai estar falando deles, inclusive eles, não somente o povo, mas o Pedro e Tiago. Então, cabe muito essa fala do Robinho quanto à comunhão, quanto à koinonia, quanto a esses relacionamentos também com os irmãos. Recebi mais uma pergunta aqui no WhatsApp. Gostaria de saber do Robinho como ele percebe o envolvimento dos jovens com o evangelho. Quem fez a pergunta, posso saber? Irmão Rômulo. O irmão Rômulo. Um abraço, irmão Rômulo. Assim, o envolvimento dos jovens com o evangelho. Eu tenho falado muito isso para a juventude que a gente trabalha, né, e tenho conversado muito. No meu tempo, que eu era bem jovenzinho, né, que eu não sou velho ainda, dos dias de hoje mudaram muita coisa. A igreja mudou, os costumes mudou, e essa mudança foi gradativamente. Foi gradativa. Tanto que se eu for recordar do tempo que eu era jovenzinho, né, na igreja do Acaracuzinho até os dias de hoje, e analisar a mudança foi abrupta. Eu até brincando com a Narinha disse, esses dias, né, que se naquele tempo, que a gente era tudo da mocidade, eu tivesse pego no sono e acordado hoje, quando eu observasse como estão as coisas hoje, né, eu digo no meio evangélico da juventude, o susto ia ser grande, porque a mudança foi bem grande, né? E uma das coisas que eu me recordo daquele tempo, de nós que éramos jovens, né, era que naquele tempo a gente tinha mais assim relacionamento com Deus. A verdade é essa. Como assim? Eu me lembro que fazia parte da nossa rotina diária, a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente buscar a palavra de Deus semanalmente, a gente sempre estava se consagrando. Eu me lembro que a gente não tinha nada para fazer, eu, o pastor Beto e outros jovens lá do Acaracuzinho, a gente decidia se reunir na igreja para orar. Por quê? Porque a gente achava bom, nós tínhamos esse desejo. E nos dias de hoje muitas coisas mudou, a sociedade ela se tornou muito cobradora, ela cobra muito do jovem, o tempo também do jovem está muito amortizado, né? Ele já acorda ocupado e já vai dormir depois de ter feito muitas coisas. E nos dias de hoje, eu acho que o evangelho para a juventude, essa pergunta, né? Eu acho que está bem diferente de algum tempo atrás. O relacionamento com o Senhor tem diminuído, vida com Deus, o estudo da palavra de Deus também, o interesse também diminuiu. Mas eu acredito sim, que esse quadro já está mudando. Já tenho visto pessoas que têm nos procurado diariamente, jovens, me procuram para aconselhamento bíblico. Ontem eu fiquei muito feliz, um jovem, até daqui da igreja, do Henrique Jorge, disse que estava em casa e estava sem fazer nada e preparou um sermão bíblico e achava que um dia Deus ia dar oportunidade a ele dele ministrar aquela palavra, e ele mandou aquele sermão para eu dar uma analisada.
eu analisei todo bem conceituado, todo bem pontuado, ou seja, houve uma mudança. O jovem, ele passou a ter um pouco menos de relacionamento com Deus. No entanto, eu já consigo analisar, através de conversa que a gente tem tido com a juventude, sinais que nos dá expectativas que as coisas estão voltando a mudar. Por exemplo, nesse meio termo de mudança, eu vi que o jovem, ele não estava mais se preparando, ou se dedicando, ou tendo desejo para iniciar uma vida ministerial. Eu citei aqui também, sábado, né, que a gente esteve pregando aqui, que eu comecei a pregar na igreja do Acaracuzinho com 15 anos, né? E nos dias de hoje, um jovenzinho pregando é algo muito, muito raro, né? Muito raro. No entanto, eu já consigo também ver essa mudança, já consigo ver o jovem voltando a ter interesse pelo ministério, pela vida com Deus, preparando sermão. E tá aí, a prova disso é as nossas lives da UMIC, e a gente só coloca mesmo a juventude mesmo para iniciar esse chamado, para começar a pregação. Eu creio que o jovem, ele havia parado, diminuído um pouco o seu relacionamento com Deus, mas eu percebo que já está havendo sinais de mudança, ele já está sentindo novamente o desejo, e eu acredito sim, que uma nova mudança está por vir. Legal, Robinho. Volta a palavra então para o pastor Mano Góes. Só lembrando que no nosso tempo, no meu tempo, do Robinho não, né? A concorrência era bem menor. Sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, sem internet, né? Então tudo era bem menos. O tempo, né, era pronto, né? E o que a gente ainda era muito, que mexia muito com a gente, era o videogame, né? O Atari, viu? Vocês não conhecem. O Atari. O que é marcante no testemunho de Paulo? Que é o testemunho do Evangelho. Ele testemunha do que o Evangelho fez na vida dele. E aí eu penso pelo menos 3 marcas profundas na vida de Paulo, que são uma sinalização daquilo que o Evangelho faz na vida das pessoas. Primeiro, é que eu vejo no testemunho de Paulo bem claro na sua palavra, no seu testemunho, uma mudança profunda. Daí ele faz aqui ele coloca aqui um paralelo entre a vida dele passada e a vida dele agora. E esta demonstração, né, mostra o quão profundo o Evangelho foi na vida dele e quão profunda foi a transformação do Evangelho na vida dele, né? E isso é a primeira coisa marcante no Evangelho, ou na vida daquele que é alcançado pelo Evangelho. É porque o Evangelho não passa sem nenhuma modificação na sua existência. Aliás, né, ele mexe com a existência. É uma mudança profunda de visão de mundo, de modo de perceber as coisas, de viver a vida. E Paulo deixa, portanto, isso bem claro no seu testemunho. Essa mudança profunda, essa transformação profunda na sua existência, na sua maneira de conceber a vida, de entender Deus, né, de falar de princípios que estavam ofuscados para ele. Depois é a sua convicção profunda. Isso está bem claro quando ele diz: quando Deus me chamou e me falou do Evangelho, eu não fui consultar carne e sangue, não. Ou seja, eu não fui consultar autoridades para dizer se eu podia ou não podia. Eu recebi de Jesus, né? Recebi de Jesus Cristo. Então ele tinha uma convicção profunda, ele não tinha dúvida, né? Então, uma mudança profunda, uma convicção profunda e, até como consequência disso, uma entrega profunda. Isso estava já profetizado quando Ananias recebe uma revelação de Jesus Cristo dizendo que vai até rua tal, rua direita, se não me engano, você vai encontrar lá um homem chamado Saulo, né? Vai lá, ora por ele, né? Porque você vai ver o quanto uma pessoa vai ser capaz de sofrer pelo meu nome. Ou seja, a gente tem em Paulo, no seu testemunho do que o Evangelho fez na vida dele, uma mudança profunda, uma convicção profunda e uma entrega profunda. A meu ver, 3 marcas assim indeléveis do Evangelho na vida daqueles que são
impactados pelo Evangelho, aqueles que se deixam, né, envolver-se pelo Evangelho. Eu entendo que um Evangelho sem essas marcas não é tão Evangelho, né? Eu acho que tem alguma coisa faltando. Este impacto é um impacto muito positivo, revitaliza a vida da igreja, né? Tá dinâmica, demonstra a graça e o poder de Deus na vida da pessoa. E o Evangelho faz isso. Então, eu diria que uma das óticas que a gente pode olhar para o Evangelho é ver quão profunda está sendo a mudança, a transformação e a entrega daquele que é alcançado pelo Evangelho. Talvez isso sim precisássemos trabalhar, rever as nossas reflexões, as nossas mensagens e os nossos testemunhos acerca do Evangelho na nossa vida, se ele, de fato, produz esse impacto que produziu na vida de Paulo, e que foi decisivo para o Evangelho, decisivo, a ponto dele se ser espelho para toda uma geração, para várias igrejas. Então, fica, portanto, essa reflexão acerca do impacto do Evangelho na vida de Paulo. Uma coisa que também me chamou muita atenção agora, refletindo agora, né? Que assim, com a mesma intensidade, uma marca assim do Evangelho na vida de Paulo, né? E com a mesma intensidade que Paulo, da mesma forma que ele foi intenso no judaísmo, né? Com a mesma intensidade ele trouxe depois da transformação, né? Aquele desejo de pregar a palavra, de sair anunciando, né? Ou seja, uma coisa que eu percebo é que quanto maior a dívida, quanto maior o perdão da dívida, maior a gratidão, né, pelo aquele perdão. Aí o que é que a gente percebe? Quando o cara, geralmente, ele tem até nos dias de hoje, quando o cara, geralmente, ele tem uma vida mesmo destruída, lá na sarjeta, que ele tem a vida transformada pelo Evangelho, ele se torna um cara muito intenso em anunciar, em pregar, ele tem aquela gratidão, aquele desejo, conforme foi com o apóstolo Paulo, né? Ele percebia quem ele era, e a gratidão que ele teve pelo perdão obtido, transformou ele naquele que seria talvez o maior pregador da palavra, né? Pois é, interessante que essa defesa do apóstolo Paulo, né, ele está se defendendo ali, mas quando ele vai falar sobre o seu testemunho, a sua autobiografia, ele não está simplesmente rogando para si a autoridade de mestre. Ei, galerinha, me respeitem aí, porque eu sou o cara, por isso, por isso, por isso. Não somente isso, acho que nem é isso, né? O que ele está, além de se colocando como alvo da graça, ele está revelando de alguma forma a graça de Deus. E aí é interessante que, com base nessas revelações que o texto tem falado, tem dito, o apóstolo Paulo recebe a revelação, mas ele também revela Deus através do seu ministério. As pessoas conseguem visualizar o poder de Deus com isso que o Robinho falou. Quanto mais transformador, quanto mais gigante é a transformação, por assim dizer, né, mais gratidão a gente vai ter. Então, o apóstolo Paulo, quando ele aparecia justamente para essa galera, no versículo 22 e 23, para essa galera que fala, não, esse aqui é o que vinha perseguir a igreja. Só que agora ele está louvando e adorando ao Senhor. Ele está glorificando ao Senhor. As pessoas viam Deus na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, ele, como ele mesmo disse, recebeu a revelação de Deus para o seu ministério, para os ensinamentos, mas também revelava Deus através do seu ministério. Bom, meus irmãos, estamos caminhando para o nosso final, nosso bate-papo dessa noite, tá? Temos muito o que estudar ainda na Carta aos Gálatas, então se programe e participe com a gente na próxima quarta-feira, às 19h30. Eu vou passar então a palavra para que os pastores façam suas considerações finais. Pastor Mano. Ok. Nesse testemunho de Paulo, falar de Jesus e dizer que a vida, o que essa revelação de Jesus na vida dele provocou, né, ela é muito decisiva.
aí me remete à ideia de pensar que não é suficiente a menção do nome de Jesus, né? Não é suficiente isso. O evangelho não é simplesmente a menção do nome de Jesus. Aliás, essa experiência já aconteceu, e está registrada lá em Atos, quando certas pessoas lá ouviram falar de Jesus e do poder que emanava do nome dele, e quiseram expulsar um demônio. Se eu não me engano, foram os filhos de Teudas, acho que esse que é o nome, né? E eles foram nessa tentativa de expulsar esses demônios, e os demônios falaram com ele: eu conheço Paulo, né, que pregas, e eu conheço Jesus, né, esse que tu está pregando, mas não sei quem são vocês, né? E daí para essa simples menção do nome de Jesus não foi suficiente, que o evangelho é muito mais do que isso. Não é simplesmente pronunciar o nome Jesus e a gente dizer, é evangelho, porque citou o nome Jesus. O evangelho que está aqui, claro, notório nesse testemunho de Paulo, que é muito mais do que isso. É relacionamento mesmo. É impacto, né, de Deus na vida humana. É impacto de Deus na vida humana. Né? É mudança pela mensagem do Cristo de Nazaré chegando ao nosso coração, né? Renovação de princípios, né? Vida de Deus, todas essas coisas que reconstituem a vida caída do homem, né? E dá a ele uma perspectiva nova e ampliada da vida, da fé de Deus e do relacionamento com ele. Portanto, a gente não pode perder isso de vista. É mais do que dizer ou falar sobre Jesus, é viver a experiência com Jesus. Esse é o grande desafio do evangelho. É isso, a gente não pode perder de vista também que é um relacionamento, mas um relacionamento com a mensagem, com a verdade que foi revelada através do próprio Deus para com todos nós, tá? E aí o Robinho falou um negócio interessante, eu gostaria de finalizar compartilhando isso, que com base nesse trecho que nós lemos, a gente percebe que o relacionamento com Deus é importante, que a comunhão com os nossos irmãos é importante, e o serviço aos outros também é muito importante. E tudo isso, não se engane, leva à adoração ao nosso Deus. Eu queria deixar 4 pontos de aplicação para a gente meditar durante esse tempo. Claro que o que o Mano falou, o que o Robinho trouxe também, mas eu queria destacar 4 pontos com base na nossa conversa, inclusive, para a gente tentar aplicar na nossa vida, tá? E aí já fica o meu desafio, né, para mim, no meu caso. Primeiro, como o evangelho da graça liberta a mim e a você do orgulho e da culpa. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por tudo. Em contrapartida, nos sentimos orgulhosos. Como assim, pastor? Culpado porque eu fiz aquilo que não deveria. E orgulhosos porque eu fiz coisas boas, positivas, o que um monte de crente não faz, eu estou fazendo, eu sou um religioso top. Opa, calma aí. Cuidado com o orgulho e cuidado com a culpa quando tem o poder de puxar o teu tapete. A pergunta é, como o evangelho da graça liberta você, a mim e a você, do orgulho e da culpa? Segundo ponto de aplicação, em quais aspectos você consegue perceber que Deus operou em sua vida antes da conversão, de modo a equipá-lo para servi-lo? O apóstolo Paulo, antes da conversão, era um religioso fervoroso que defendia o nome de Deus. E após a conversão, o próprio Deus utilizou todo esse contexto fervoroso do apóstolo Paulo para servir ao seu povo. O que você fazia antes para o lado negativo, que pode ser aproveitado por Deus no seu ministério atualmente? O terceiro ponto é como você pode viver de modo que as pessoas respeitem e louvem mais a Deus por sua causa. O versículo 24 vai falar que a galera todinha glorificava a Deus por causa do apóstolo Paulo. Detalhe, eles não glorificavam a Paulo, glorificavam a Deus por causa do que Deus fez na vida do Paulo. Então, como eu e você devemos viver, ou podemos viver, para que as pessoas se alegrem, ou glorifiquem a Deus com as nossas atitudes? E por fim,
de minha parte, mais um ponto de aplicação é: até que ponto nós estamos comprometidos em passar tempo com Deus e em passar tempo com os nossos irmãos? O ponto que o Robinho falou foi massa, a comunhão. Até que ponto nós queremos relacionamento, como o Robinho lá no Acaracuzinho, como o Mano lá atrás? E quanto tempo nós estamos dispostos a passar com os nossos irmãos? Louvo a Deus pela sua vida e de estar com a gente até agora. Continua, porque tenho certeza que Gálatas vai enriquecer o nosso coração e trazer fervor na nossa caminhada espiritual e ministerial. Deus abençoe a todos. Amém. Também, encerrando aqui, gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma quarta-feira, né? Passo rapidinho e é bom estar com vocês aqui aprendendo. Mas eu gostaria de finalizar a minha fala dizendo que o Evangelho, ao meu ponto de vista, vai muito mais além do que o anúncio da palavra de Deus, vai muito mais além do que o relacionamento com Deus, vai muito mais além do que o relacionamento com os irmãos. É tudo isso sim, mas o Evangelho também é um estilo de vida, né? É uma forma de você viver em uma sociedade corrompida pelo pecado, em uma sociedade onde os valores estão invertidos, e nessa sociedade as pessoas veem em você uma transformação, né? Uma mudança através de um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Tem até uma frase, né, utilizada muito pelos atletas de Cristo, né, que diz assim: pregue a palavra, não, pregue o Evangelho, anuncie, se for preciso, utilize as palavras, né? Amém. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Legal, quero agradecer mais uma vez a participação do nosso time, Robinho, pastor Mano Góes e João Paulo Quintela. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima quarta-feira.